Você não deve utilizar uma curva de 90 graus no sistema de esgoto da sua casa. Oi, eu sou a Karen aqui do Mulheres SV e nesse vídeo eu vou te dar 12 diquinhas, 12 cuidados para você ter na obra da rede de água, da rede de esgoto da sua casa. Se você está chegando aqui no canal agora, eu já fiz outros vídeos relacionados a esse tema, água, esgoto, drenagem. Vou deixar um aqui no card para você dar uma olhadinha depois. Eu sou formada técnica, tecnóloga em saneamento ambiental há 15 anos e trabalho na área desde então. Então, neste vídeo eu vim dar mais algumas diquinhas para você não passar perrengue na sua obra, na execução da sua rede de esgoto, da sua rede de água aí na sua casa ou em qualquer outro local que você for fazer algum trabalho desse. Dessas 12 dicas, nós vamos separar 6 para água, 6 para esgoto. Eu vou começar então com esgoto, que é o meu preferido. A fim de facilitar a nossa comunicação, eu só quero ensinar um termo aqui para vocês, que tanto numa tubulação branca de esgoto, quanto numa de marrom de água fria, essa parte maior aqui das conexões, seja ela curva T, tanto faz, essa parte maior aqui a gente chama de bolsa. Aonde não tem nada é a parte lisa, que é uma ponta e uma bolsa. Uma ponta é onde não tem nada, é o cano reto, e aqui aonde tem esse espaçozinho no esgoto para botar um anel e na água para a gente colar, é chamado de bolsa. A primeira dica, então, é a tal da curva de 90 graus na parte do esgoto sanitário. Ao contrário do que eu falei para vocês no começo do vídeo, foi uma brincadeira que é parte verdade e parte não é. Mas, quando nós utilizamos uma curva de 90, independentemente do seu diâmetro, eu estou falando na parte de esgoto, nós não devemos usar ela no sentido, ela deitada, ela na horizontal, aonde a tubulação entra por aqui, o fluxo de água, o esgoto, entra por um lado e sai para o outro, tem que fazer essa curva deitada, essa curva na horizontal. Nós usamos curva de 90 nesse sentido, apenas na vertical. Por exemplo, para descer uma tubulação do segundo andar para o primeiro, para descer o nível, aí sim, aonde a fluxo de água, né, o fluxo de esgoto entra por aqui, o efluente, né, e sai nessa direção. Por que a gente não pode utilizar ela deitada, ela na horizontal? Por questões de facilitar o fluxo de água e para evitar entupimentos. Então imagine que isso aqui é uma saída de um banheiro e sem querer cai um pedaço de papel higiênico, um absorvente pelo vaso sanitário, tanto faz, e ele tem que passar por aqui. É muito difícil ele fazer essa curva, ou seja, a probabilidade desse papel, essa meleca de um papel molhado, grudar na parede da tubulação e não fazer essa curva é muito grande. Então a gente acaba não usando ela deitada, a gente ajuda facilitamos a não ter um possível entupimento aqui na tubulação. Nós não utilizamos ela nesse sentido, então justamente para evitar possíveis entupimentos. Nesse sentido não, quando a água vem, por exemplo, de uma descarga de vaso sanitário, ela vem nessa certa velocidade e para baixo, né, o fluxo sempre vai ajudar. Então nesse sentido aqui, a probabilidade de ter algum tipo de entupimento é muito pequena. Por quê? Quando a gente fala de esgoto sanitário, quando a gente faz cálculos para esse projeto, a gente nunca pensa que o tubo inteiro vai estar cheio. Não é toda essa vazão, toda essa quantidade de água que vai passar por esse cano de 50 aqui, ele vai estar o tubo inteiro. A gente sempre calcula a tubulação para um tubo, para meia seção, para metade do tubo. Então aqui dentro vai formar apenas um riozinho, não um jato de água. Até porque nesse caso é esgoto, ele não está sob pressão, então ele só vai de acordo com a declividade mesmo. Já que não dá para usar curva de 90 graus no esgoto para mudar numa direção horizontal, deitada, o que a gente faz? A gente tem duas opções. Uma opção eu vou deixar mais para frente, porque é outra dica que eu vou dar para vocês. Mas para substituir uma curva de 90, nós usamos duas de 45. Aqui não tem curva de 45 de esgoto, tem apenas essa de água. Marrom é tubulação de água fria, branca tubulação de esgoto, até porque a bolsa delas é diferente, tá bom? Mas para exemplificar, isso é uma curva de 45 graus, ela faz essa angulação de 45 e não a de 90. Então, na de esgoto, quando nós precisamos mudar de direção sem poder usar ela deitada, nós usamos duas dessa, né? Porque ela vai vir aqui, vai fazer essa mudança de ângulo, botamos mais adiante um pouquinho outra de 45 e ela vai fazer a soma, né, 45, 90 graus e ela vai mudar. Porque numa curva nesse ângulo de 45 graus, qualquer possível material que venha
a ficar aqui dentro dessa rede e vai ter que fazer a curvinha, seja a bolota de gordura, seja o papel higiênico molhado, é muito mais fácil ele fazer essa curva, né, nesse ângulo do que nesse ângulo, tá? Olhando deitado, digamos. Então, na horizontal, quando nós devemos mudar de direção, a gente usa outra opção, que depois eu falo, ou nós usamos duas curvas de 45 graus. Um segundo detalhe muito importante é o sentido, a ordem que nós encaixamos a questão de ponta e bolsa na tubulação. Na tubulação de água fria, a gente sempre vai ter bolsa em ambos os lados. Já na tubulação de esgoto, a gente sempre tem bolsa de um lado e ponta do outro. A exceção dessa regra de bolsas é quando nós diminuímos o diâmetro. Esse aqui é um diâmetro 50, esse aqui é um de 40. Então, nas tubulações de 40, 32 hoje quase não se usa mais para esgoto, acho que nem fabrica mais, mas a de 40, que é a menor para esgoto, ela tem bolsa em ambos os lados. Agora aumentou de 40, foi para 50, 75, 100, é sempre um lado bolsa e um lado ponta. Então, digamos que eu vou mudar de direção essa tubulação aqui. Ela está descendo aqui, tá? Vamos pensar ela na vertical. Ela está descendo, eu vou desviar de uma ferragem, de uma coluna, alguma coisa, e eu vou fazer essa mudança de direção. Quando a água está descendo, tá bom? Só para nós entendermos. A gente nunca deve colocar a bolsa no sentido contrário. Então, a água está vindo aqui, né? E ela vai vir para cá. Vocês vê que a tubulação está entrando aqui. A bolsa ela está de costas, aqui as costas dela. Ela está de costas para o fluxo. A água vai vir nesse sentido. Então, a probabilidade da água vazar por essa conexão, por esse encaixe, é muito grande. Então, em todo e qualquer fluxo de água, na parte de esgoto, onde a gente só faz o encaixe, a gente deve fazer ao contrário. A frente da bolsa sempre recebendo o fluxo de esgoto, sempre recebendo o fluxo de efluente dali, seja água, seja esgoto, enfim. Então, aqui, nosso encaixe, a água vai descer, ela vai vir para cá, nós vamos encaixar esse lado. Como a água vai fazer força indo para aquele lado, ela vai estar ao contrário. Então, essa tubulação ela encaixa até mais ou menos aqui assim. Então, ela não vai encostar nessa parte aqui da bolsa, onde vai o anel. Ela vai simplesmente continuar o fluxo dela descendo, onde a gente vai encaixar outra bolsa aqui embaixo, como se fosse essa, vai receber o fluxo de frente e continua o seu trajeto. Um terceiro item, um terceiro acontecimento que acontece muito e que é muito feio, é muito ruim. Acontece muito quando a gente tem que fazer essa ligação. A tubulação já está vindo aqui, a mesma que a gente está descendo lá do segundo andar da nossa casa, e nós precisamos fazer essa ligação aqui para ela continuar a sua vida aqui. E aqui não tem a bolsa desse lado aqui, né? A bolsa só tá aqui, que é onde encaixa, e aqui não tem nada. O que 99% das pessoas que constroem casas fazem? Pega o maçarico, pega a trouxinha de jornal, bota fogo, amolece a tubulação, faz força e encaixa aqui, fazendo uma bolsa forçada. Ele amolece a tubulação e encaixa aqui. Isso é errado, isso não se deve fazer. Ah, mas dá certo? Não, não dá certo. Dá certo nos próximos 1, 2 anos. Depois desse tempo, esse PVC começa a ressecar, mesmo estando fora do sol. E por quê? O esgoto ele é corrosivo, né? Ali é todos os detritos, tudo que acontece ali no esgoto, ele corrói concreto. Então, qual é a dificuldade de acontecer alguma coisa num tubo aquecido? E principalmente, se a gente concretar aqui por cima, é peso. O próprio concreto pode acabar reagindo aqui com a tubulação, ele enfraquece. Aonde o PVC foi aquecido, ele se torna mais fraco, mais frágil, e a probabilidade de quebrar futuramente é muito grande. Então, essa parte do PVC que queimou, pode acontecer uma rachadura. E daí, de pingo em pingo, vai vazando água, vai molhando, vai encharcando a sua laje, o seu contrapiso, e vai dar um problema futuramente, onde você vai ter que quebrar aquilo ali para consertar uma coisa que podia ter sido corrigida com uma pecinha. Essa pecinha aqui. Isso é uma luva, certo? Então, quando nós precisarmos, aqui ela vai ter uma bolsa, nós vamos encaixar ela no fluxo correto do nosso sistema, e aqui desse lado ele encaixa a tubulação reta, que era só ponta, e ela encaixa aqui. Então, ao invés de aquecer essa tubulação,
compre uma pecinha a mais que você não vai ter problemas futuramente. E junto com essa terceira, eu vou emendar a quarta dica, que é a gente não usa cola de cano na tubulação de esgoto. Lembra que eu falei que a tubulação, as conexões de água e de esgoto tem a bolsa num formato diferente? Porque nessa parte gordinha aqui da bolsa, a gente encaixa o anel. Infelizmente aqui os meninos não tem nenhum, mas aqui se coloca um anel de borracha, que quando você coloca a tubulação, ele entra sob pressão, tanto que até, dependendo a facilidade, dependendo de como está ali a rede, a gente usa até vaselina para ajudar a realmente entrar ali nessa borracha. E ela faz um tipo de, não vou dizer vácuo, mas ela entra ali apertadinha e ela não solta mais e faz essa vedação para a água não correr o risco da água vazar por ali, né? Por isso que a gente tem essa parte aqui. Até porque, de novo, esgoto não é sobre pressão, esgoto é sobre declividade. Então aqui, nessa protuberância, a gente bota um anel de borracha e encaixa. Nós não passamos cola, porque, de novo, o esgoto corrosivo, com o tempo a cola pode perder eficiência, você precisa fazer alguma manutenção na sua rede de esgoto, com muito custo, com muita dificuldade, mas você consegue tirar a tubulação do anel. Agora, se estiver colado, tudo aquilo ali você nunca mais vai conseguir mexer, então nós não passamos cola de cano em tubulação de esgoto, apenas anel de vedação com encaixe. A quinta dica, que é uma das... Não vou dizer que é uma das mais importantes, porque as que eu estou falando aqui, eu considero isso sempre topo de lista para qualquer tipo de projeto e execução. Mas a quinta diquinha, que é muito importante, é você cuidar a declividade do seu projeto, do seu sistema. Eu já disse que o esgoto ele trabalha por declividade, não sob pressão. Em algumas situações, estou deixando dentro da sua casa, é sempre sob declividade. Então, tubulações de 40, de 50, de 75, elas precisam de 2% de desnível dentro da parte horizontal, tá? Então, se a tubulação está vindo aqui, o seu fluxo, ela precisa, essa aqui é uma tubulação de 50, ela precisa estar 2 centímetros em relação a 1 metro, né, 2% mais baixa. Ela precisa ter essa ajuda da gravidade para ir embora. Então, essas tubulações, elas precisam de 2%. A partir de 100, a tubulação de 100, ela já precisa de 1%, só umzinho. Então, a cada metro desce 1 centímetro, porque como ela é maior, o seu volume é maior, então ela tem um arraste maior do que aqui. Tem alguns termos técnicos que não tem o porquê eu vim trazer aqui para vocês, porque entra cálculo, entra um monte de detalhe, entra NBR, não precisa. Tô te dizendo o que é o pronto já, tá? Que ela precisa de 1%. A tubulação de 150, ela já precisa de 0,5%. Então, cada diâmetro tem a sua necessidade, mas o mais usual dentro de um projeto residencial é a tubulação de 40 a 100 milímetros. Então, 40, 50, 75, 2%. 100 milímetros, 1%. Então, ela precisa disso para facilitar o seu arraste, a sua ida até o seu sistema de tratamento de esgoto. Então, é muito importante você manter essa declividade. E você também não pode pegar, eu tenho espaço, eu vou fazer isso aqui. É ruim. Por quê? Não pode nem de menos e nem muito. Porque dependendo disso aqui, você vai aumentar a velocidade da sua água, do seu fluxo aqui. Pode acabar gerando ar, gerando alguma coisa daqui para frente. E isso aqui volta aqui para cima. Então, se você faz muito declive, também é ruim. O importante é manter mais ou menos essa porcentagem que eu expliquei. A sexta dica, que é uma das coisas que eu acho muito, muito importante e que, infelizmente, eu já peguei projeto de engenheiro, projeto de empresa grande, projetos muito grandes, que não se preocupam com isso e que, quando eu construí a minha primeira casa, eu também não me preocupei porque não é exigência de uma NBR, é apenas bons costumes, mas na época, não preciso, não vou colocar. Me arrependi, muitas vezes eu senti a necessidade de ter, que é usem caixa de passagem no seu sistema de esgoto. Sempre. Eu não vou ter nenhuma aqui para mostrar para vocês agora, mas eu vou botar uma imagem na internet aqui. Hoje em dia, né, há muito tempo, mas a melhor caixa de passagem que você pode comprar são as de PVC, pela durabilidade, pela facilidade e pelo projeto delas ali, porque elas já vêm prontinhas. Essa caixa é como se fosse uma caixa de gordura, porém ela é apenas uma caixa vazia dentro. Ela tem não sei se fala a palavra sulcos é correta, mas ela tem já a calhazinha dentro dela para direcionar o esgoto
Você pode fazer 3 entradas e uma saída. E essa é a solução para uma curva de 90 na horizontal, que você não tem espaço, por exemplo, para usar duas de 45. Então, ao invés de eu botar uma curva de 90 aqui, eu vou botar ela, eu não vou precisar de uma luva também, né? Mas eu vou colocar ela na caixa, certo? É uma caixa de PVC normal aqui. Imagine que aqui temos um quadrado. Ela vai entrar aqui, vai vir outra tubulação de lá, vai entrar aqui, e dela vai sair e vai seguir o fluxo. Essas caixas a gente só usa, obviamente, na parte externa da casa. Não vai ter uma caixa de passagem no meio da sua sala, né? Então, a gente usa pro lado de fora. As caixas de passagem são importantes sim para a mudança de direção, mas o ponto alto dela é a manutenção, certo? Então, por exemplo, vamos dar assim que você tem 3 banheiros no andar de baixo da sua casa. O primeiro você coloca lá uma caixa de passagem. No segundo, que vem a tubulação dele, você coloca um T. Por que eu vou botar uma caixa de passagem aqui? E continua desse T e vai embora para sua fossa. E se o segundo banheiro onde tinha o T caiu o papel, porque o T, querendo ou não, ainda é uma curva de 90, não é? Ele vai vir reto e vai fazer essa curva de 90. Aqui nós temos um T, num diâmetro menor, óbvio, mas se ele estiver deitado, né, vai vir a tubulação daqui, vai vir a tubulação daqui, essa tubulação ainda vai fazer uma curva de 90. Então, não é ideal nós usarmos um T também na horizontal, em algumas situações, tá? Mas para banheiro, principalmente, não é bom. Tá? Então, na horizontal, para esgoto, normalmente a gente usa a junção, que a junção, essa entradinha é assim, ó, a entrada é em 45, não tem nenhuma aqui também, a entrada é em 45, então o esgoto vai vir reto e vai vir em 45 e vai embora. Então, T na horizontal a gente também não usa, tá? Então, nesse T aqui, vai que vem o seu banheiro, você botou um T e tá entupido. O que você vai fazer? Vai ter que cavar buraco, vai ter que desmontar tudo, quebrar tudo, para passar talvez um jato, né, uma coisa para desobstruir, e vai ter que quebrar tudo. Se você tivesse colocado uma caixa de passagem, era só abrir a tampinha, botar ali, limpar ali, ou até mesmo o que vai entupir, o papel higiênico, a coisa, vai parar dentro dessa caixa, você só abre a caixa e faz a manutenção de limpeza. Então, usem caixas de passagem a cada saída de banheiro, ao lado externo da casa, tá? A cada curva, a cada junção de tubulação que você tem que fazer, no lado externo, usa a caixa de passagem. Hoje em dia deve estar o quê? 60, 70 reais cada caixa de passagem. Não é tão barato assim, mas ela é extremamente barata, pensando no custo-benefício futuramente. Daqui 10 anos vai ter um problema na sua tubulação e assim, putz, agora eu vou ter que quebrar tudo. Vou ter que perder um dia de trabalho ou contratar alguém para quebrar tudo, gastar com tanto hora ali da pessoa quanto com material novo, porque se quebrou vai ter que substituir. E é horrível mexer nisso depois de pronto. Então, deixa a caixinha de passagem ali que vai te economizar muito dor de cabeça e dinheiro também. Aquelas foram as 6 diquinhas mais importantes para a rede de esgoto. Agora nós vamos falar das 6 que eu vejo que é muito importante para a rede de água. Primeira coisa, nós temos tubulações, as conexões de água fria, como eu disse anteriormente, elas possuem bolsa. Então, diferente do esgoto, a primeira dica é sempre use cola e lixe essas tubulações na hora de fazer a montagem. Como isso, Kelly? Eu preciso botar esse tubo nesse joelho de 90 aqui. Eu não vou só melecar de cola aqui, apesar que eu já vi obra pública ter que quebrar paredes e paredes de azulejo pronto, tipo assim, um banheiro com 10 chuveiros, porque o pessoal não usou cola e estava vazando, estava tendo infiltração por toda a parede e foram lá mais centenas de reais para arrumar isso aí. E você vai usar sempre cola. E não é só chunchar de cola ali, você precisa lixar. Então pega a lixinha, lixa o tubo aqui, bota a lixinha aqui dentro, lixa aqui dentro. Por quê? Com a lixa você vai criar várias ranhuras, né, ali, não vou dizer ondulações, você usa muitas ranhuras. E quando você vai botar a cola e encaixar nas outras ranhuras, essa cola vai ter uma aderência melhor. Pensa que como que essas ranhuras fossem, por exemplo, uma rosca, e você vai colocar ali e ela vai ter uma aderência melhor e você vai conseguir fazer melhor esse encaixe e não ter a probabilidade de ter vazamento de água. Então, a primeira e mais importante parece besteira, tá? Mas eu já vi, por isso eu estou dizendo, use cola e antes de colar, lixe a tubulação. A segunda dica
evite o máximo possível de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e caminhos longos na sua tubulação, na sua instalação hidráulica, tá? Por exemplo, se você vai fazer a tubulação de uma água do banheiro, eu vou descer aqui para subir no vaso, depois eu subo, vou pro vaso, pro chuveiro, depois eu faço essa outra curva aqui, porque quanto mais conexões a gente tiver, quanto mais sobe e desce a gente tem, mais perda de carga acontece naquela tubulação. O que é perda de carga? É porque a perda de carga, vazão e velocidade é meio que uma tríade, né? Uma trabalha com a outra. Se você mexe numa, a outra também mexe. É como na fotografia ISO, abertura e velocidade. Tudo interligado uma na outra, tudo é um cálculo que influencia no outro. Então, a perda de carga é quando você vem essa vazão e você faz a sua água fazer assim, ela vai chegar lá na sua torneira com uma vazão bem pequenininha. Ela não vai ter tanta força, sabe? Porque ela fez muitas curvas, ela perdeu carga, ela perdeu aquela força que ela vinha lá de cima nessas conexões. Então, quanto menor o trajeto que você fizer da sua caixa d'água até a sua torneira, o seu vaso sanitário, melhor. Por exemplo, aqui, eu não tenho as tubulações do mesmo diâmetro aqui, mas eu vou exemplificar, espero que vocês entendam. Aqui eu tenho uma tubulação que desce da caixa d'água, por exemplo. E a minha pia tá aqui, a minha torneirinha tá aqui. Aí, de repente, desce, opa, desci demais, vou botar uma curvinha. Botei a curva pra cá, acho que ficou muito baixa essa torneira, vou aumentar ela um pouquinho. Subi, eu acho que eu cortei o tubo aqui, vai ficar muito baixa. Vou botar uma luva só pra dar uma subidinha e vou botar aqui, depois aqui ainda vai ter a torneira, tá? Olha o trabalho que a água teve de vir aqui, descer, passar aqui e aqui. Ela perdeu carga aqui, ela perdeu carga aqui, ela perdeu carga nessa luva, ela perdeu carga nesse joelho e ela perde um pouco de carga ainda na conexão, na torneira. Sendo que você podia ter só cortado ali ou prestado atenção melhor na medição, na obra, e você ter colocado automaticamente a sua torneira aqui, né? A gente bota o joelhinho azul ou T aqui, né? E aqui nós vamos... Imagina que isso aqui é um joelho, tá? Não um T. É que não tem joelho azul aqui. E a gente coloca a sua torneira, desce aqui e ela já vem direto na altura certa. Você só teve a perda de carga aqui, que algumas perdas de cargas, óbvio, são inevitáveis, e você já tem a tua torneira aqui. Então ela já não teve todo aquele trabalho de passar por várias conexões para chegar no seu ponto final, tá? E aqui as conexões azul, elas têm a rosca de metal, né, de latão, aonde para rosquear depois um flexível ou uma própria já conexão ali, a torneira ou outro tipo de equipamento, ela não racha, tá? Então as azuis, elas são boas, toda ponteira, todo final de tubulação, válvula para botar flexível do vaso, para botar a torneirinha, usa a azul, tá? Outra dica, que é um detalhezinho meio chato de ficar cuidando, mas que faz bastante diferença no resultado final, que essa é a terceira dica, eu acho já. Não crie oportunidade para criar ar dentro da sua tubulação. Então, se você faz, e isso não é só dentro da sua casa, tá? Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente traz a mangueira do morro lá da caixa d'água, da fonte, assim, sabe? Traz a água do morro e aquela mangueira vem por metros e metros, e como ela vem pelo morro, às vezes ela acontece uma ondulação. E sempre na parte mais alta acontece essa criação, né? Fica o ar ali dentro preso, porque a água sobe, ela desce e acaba acumulando ar ali dentro da tubulação. Por isso que alguns trechos aqui da nossa tubulação de água, lá no sobrevivencialismo já mostrou há um tempo atrás, logo que os meninos estavam puxando mangueira lá de cima para cá, eles colocaram algumas torneiras nas partes mais altas das tubulações, né, onde subia morrinho, para quando der esse problema, abre a torneira, sai o ar. O certo é colocar uma ventosa, que é o nome desse equipamento correto para tirar o ar da tubulação, mas aqui a gente colocou uma torneira, também funciona. Só que dentro da sua casa também pode acontecer isso. Aí você, por exemplo, aqui, você está vindo daqui, eu preciso desviar de alguma coisa e acontece isso aqui. Esse sobe e desce. Aqui dentro vai acumular ar, sempre vai acumular ar. E o que acontece? A água que é para sair para cá vai ficar aqueles... Sabe, de vez em quando dando aquelas guspidas, vem com pouca vazão.
e ela entope tudo, e daí você fica com toda essa torneira aberta, até pensar em, o ar vai sair todo, não vai, porque ele vai estar preso aqui dentro. Então, cuide na hora de fazer, de executar, de não fazer esse sobe e desce, porque na parte mais alta sempre vai acumular ar. A quarta dica agora, que infelizmente, de novo, já vi muito em projeto, que o pessoal, por economizar, ou por esquecer, ou por qualquer outra situação, eles não colocam registro em cada cômodo da casa, em cada ramal de ligação de água. Um registro geral, sabe? Então aqui está descendo a tubulação lá da caixa d'água para cá. Deixa eu ver se esse aqui ajuda. Isso, aqui. Está descendo lá da caixa d'água aqui para o meu banheiro, a água para o meu banheiro. E eles não colocam nada. Aí eu preciso trocar a torneira do banheiro, porque, sei lá, eu comprei uma mais bonita. O que acontece? Eu vou ter que subir lá na caixa d'água para fechar o registro geral. E eu já vi gente que não coloca nem registro geral na caixa d'água, que tem que esvaziar a caixa d'água para fazer alguma alteração, alguma manutenção no seu sistema. Então, vou ter que esperar esvaziar a caixa d'água inteirinha, gastar aqueles, no mínimo, 500 litros de água para poder trocar uma torneira. Coisa que poderia ser evitada se eu tivesse um registro geralzão aqui em cima, entendeu? Estourou a mangueira dentro da minha cozinha, quebrou. Sei lá, bati uma panela na torneira e quebrou. A minha cozinha vai alagar 500 litros d'água porque não tem registro nem lá em cima e não tinha nenhum registro aqui embaixo. Ou, se tem lá em cima, vai continuar alagando até eu pegar a escada, subir no sótão, fechar o registro geral da caixa d'água, enquanto tá molhando tudo ali. Coisa que era só eu fazer isso aqui e fechar o registro geral. Então, coloque, não economize. Esse aqui é um registro bruto, né? Não é o dos bonitinhos, então já que é dentro de casa, usa um registro, aqueles de metal, com canoplinha bonitinho, docalzinho, não é o mesmo de chuveiro, porque o sistema dentro deles é diferente, mas é um registro geral de gaveta. Coloca no seu banheiro, no seu lavabo, na sua área de serviço, na sua cozinha, se for o caso, até na mangueira da rua. Coloca, porque qualquer coisa que você precisar de uma manutenção é só ir ali, fechar, e você não vai ter problema com alagar toda a sua casa e poder fazer essa manutenção. Do mesmo jeito que o pessoal economiza com caixa de passagem, eu acho que colocar um registro geral em cada cômodo molhado é muito importante. A quinta dica, eu vou continuar com o meu tubinho aqui, porque eu sou muito expressiva e eu vou continuar apontando eles para você. A quinta dica é a altura da caixa d'água. Obviamente não vou conseguir exemplificar muito aqui para vocês, mas quando a sua torneira, e principalmente o maior causador não, mas o que a gente maior percebe o problema de pouca vazão de água, pouca pressão, é no chuveiro. Porque muita gente não se toca de que entre o chuveiro, que fica ali na base de 2 metros, 2,10 metros de altura, que é a saída da água, até a caixa d'água, a gente precisa de uma distância mínima para... É 1 metro de coluna na água. No outro vídeo que eu fiz aqui, que eu expliquei sobre talude, eu falei um pouquinho também sobre a questão de cotas e expliquei o que seria o MCA, né, que é o metro de coluna d'água, que é a diferença de altura, que é aquela impressão que a gente vai ter, que é de acordo com a gravidade. Um monte de coisa aí que eu, de novo, não vou entrar em detalhe de cálculo com vocês. Mas, entre a parte mais alta de tubulação que a gente precisa de saída de água, que no nosso caso residencial, quase 100% das vezes, é o chuveiro, que ele está ali a 2 metros, 2,10 metros do chão. A diferença ali da saída do chuveiro até a parte de baixo da caixa d'água, a bundinha da caixa d'água não é em cima, tá? É a parte de baixo. A gente precisa de, no mínimo, 1,5 metro. Não é 1,20 m, não é 1,15 m, é 1,5 m. Porque isso é o que é necessário para a água chegar no chuveiro com vazão e pressão o suficiente, obviamente juntando tudo aqueles outros poréns que eu falei para vocês, de não fazer curva, de não botar ar na tubulação, um monte de coisa, mas para chegar no chuveiro, para você tomar um banho gostoso, não ficar pingando água na sua cabeça, em vez de vir ali com uma pressão gostosa, beleza? Então assim, ó, da parte de baixo da caixa d'água até a saída do chuveiro, o mínimo é 1,5 metro. Daí você conta, tem o meu pé direito, né, que é essa altura total aqui, tem 3 metros. Do chuveiro dá 2 metros, então tem 1 metro ali, mais 20 de laje, 1,20 m, mais um. Não dá para botar a minha caixa d'água direto na laje, vou ter que fazer um pezinho para ela, um suporte,
aonde ela suba mais uns 30 centímetros para ela ficar 1,5 metro do chuveiro. Então se atente a isso para não tomar banho com 2, 3 gotas. A sexta dica, que eu vou comentar que não é muitos projetos que usam, tá? Como eu disse, eu não tô dizendo aqui da boca para fora, são 15 anos de experiência, eu já vi de tudo. Eu juro para vocês, infelizmente eu perdi por conta de queima de HD, mas eu tinha uma pasta no meu computador escrito gambiarras. Eu tirava foto e olha que há 15 anos atrás era bem difícil, até o meu celular, a câmera era péssima para tirar foto, mas eu sempre ia para a inspeção de obra com a minha digitalzinha, né, minha câmera digital. Eu tinha registros de gambiarras que eu já vi por aí, em alguns podcasts aqui no canal, eu já comentei alguns. Desses que eu fui nessa obra pública, que eu fui fazer a inspeção de obra, que eles não utilizaram cola, teve que trocar um vestiário inteirinho pronto, tava azulejado, com rejunte já, o azulejo caindo de tanta infiltração que tinha, de colocar o ladrão da caixa d'água mais baixo que a boia. Nossa, gente, eu já vi tanta coisa. E uma delas em vários projetos residenciais, não utilizar caixa de água. Sempre pense em colocar caixa d'água na sua casa. Um quesito, né, nós preparadores, você ter um reservatório, né, pelo menos 500, 1.000 litros de água, caso não tenha água vindo da rede pública ou entupa uma mangueira que tem lá da sua nascente, da sua captação. Você tem ali aquela reserva de água por algum tempo até normalizar o abastecimento. Mas uma outra questão que muito importante é a questão da manutenção da sua tubulação dentro da sua casa. Principalmente quando é de via pública. Então, se você é a concessionária, né, abastece a sua casa, sempre vai ter uma pressão, uma vazão muito grande vindo da rua. Geralmente assim com o MCA, né, tem ali aquela pressão. E se você não tem uma caixa d'água, aquela pressão acaba batendo na sua torneira, entende? Então, a vida útil dos equipamentos, das suas conexões ali, torneira, chuveiro, o flexível do vaso sanitário, a válvula de descarga, elas acabam tendo uma vida, né, uma sobrevida baixa, porque ela está sempre sofrendo aquela porrada, aquela pressão. E aquilo ali vai rachando, vai gastando borrachinha, cada vez você vai apertando mais essa torneira da pia ou do lavatório do banheiro. E isso vai causando um desgaste nessas suas peças. E com a caixa d'água não, porque vem aquela porrada, às vezes falta água, né? Isso acontece muito na casa que eu moro hoje. Falta água na tubulação que vem da concessionária e de repente volta com tudo. E eu escuto dando aquelas porradas. Sabe? A água aqui dentro dando uns... Porque vem com ar junto, né? Porque é bombeado. Então ele vem fazendo aquela jogada de ar e água ao mesmo tempo. E aquilo lá bate pelo menos só na caixa d'água. Então ela vai bater na boia. Já estragou a boia da nossa caixa d'água lá recentemente. Mas pelo menos estraga apenas uma peça, né? Ela estragou, mas ela chega, armazena ali dentro daquela caixa. E depois ela vem sob pressão de gravidade, né? E não vem mais com aquela pressão toda que vem da rede. Então, ter uma caixa d'água, além de armazenamento e preparação, você ajuda na vida útil dos seus equipamentos, das suas conexões dentro do seu sistema de água. Antes de finalizar, vou falar da Morgantes, que é a patrocinadora aqui do Mulheres SV. E agora a gente tá com o nosso conjuntinho lá, Mulheres SV, olha só, é o colarzinho com a plaquinha gravada a laser, com a leoa, com o símbolo do canal, mais um parzinho de brinco. O link está aqui na descrição do vídeo para você acessar diretamente ao anúncio do nosso kit Mulheres SV. E não só isso, mas lá no site deles, no Instagram também, tem várias outras joias muito bonitas. E também eles fazem joias por encomenda. Então acesse o site deles, entre em contato, encomende a sua joia e use o cupom MSV5 para ter um descontinho e aproveitar essa beleza em prata e ouro também. Ó, tô aqui no container agora, vou dar um spoiler pra vocês, tá? Bem legal. O spoiler é o esgoto mesmo. Olha só, aqui as tubulações que o Thiago já fez. Todas as bolsas estão no sentido correto. Aqui, o que nós teremos outra instalação futuramente aqui. E ele já deixou a espera pronta. Então vai vir de outro banheiro aqui e já vai ter pronto, não vai ter que mexer nessa situação aqui. Ó, aqui ele não esquentou, ele botou bolsinha.
e tal, tá? Aqui tava chovendo, ele sabe que tá errado, mas ele vai inverter, porque na hora da chuva aqui ele botou e quando viu, putz, botei ao contrário, mas ele já percebeu e ele vai trocar. E aqui, ó, temos uma caixa de passagem. É de esgoto? Não, é de energia, tá de cabeça para baixo. Mas por quê? Olha só, vendem muito nos materiais de construção caixa de concreto para fazer caixa de passagem de esgoto. Não funciona, porque a caixa de passagem ela tem que ser vedada, ela não pode ter ser com fundo para o barro, né, ou para qualquer situação. Mas como não tinha caixa de passagem nos 3 materiais de construção que tem aqui na cidade, e não dava tempo de esperar comprar pela internet, o que nós fizemos aqui? Você pode fazer na sua casa também. O Thiago pegou uma caixa dessa de concreto mesmo, que seria apenas para proteger essa tubulação com a tampa, para depois não botar terra em cima e ter facilidade para essa manutenção aqui. Ó, reparem como o fluente vai vir de lá, né? Como a bolsa está no lado correto, aqui é um T para inspeção. Então aqui falta colocar um cap, o cap é a tampa, né, cega, porque o esgoto vai vir por aqui e vai seguir para a fossa que já está enterrada ali. Se ele enchesse de concreto essa caixa para fazer a valinha, para descer para lá, é uma caixa que não está preparada para isso. O concreto corrói, o esgoto corrói o concreto. Futuramente ia ter vazamentos, ia ficar ruim. A tampa dela também não tem vedação, então ia vir cheiro para fora. Então aqui apenas nós vamos usar um T de inspeção. Caso ocorra algum tipo de entupimento nessa tubulação para cá, o jato d'água vem aqui, né, com o caminhão de hidrojato vem, bota a mangueirinha aqui, que a mangueira é de DN 50, esse é um tubo de 100. Então ela consegue fazer essa curva aqui e fazer o hidrojato lá para dentro do banheiro e ao mesmo tempo também fazer o hidrojato para dentro da fossa, caso essa tubulação esteja entupida. Então essa caixa de passagem, ela não é utilizada como caixa de passagem, ela está apenas aqui como uma caixa de proteção para esse T que a gente fez de inspeção e manutenção. Então as bolsas estão no sentido correto, a tubulação está toda com uma declividade, que não vai mostrar aqui agora, mas está numa declividade boa. E vindo para cá e aqui para baixo, nós temos a fossa, que o Thiago gravou já lá pro sobrevivencialismo. Eu não pude estar aqui no dia que o Thiago estava construindo a fossa, porque um dos nossos cachorros está doente, eu tinha que ficar dando remédio de hora em hora, cuidando dele, então não estava aqui. Mas nós estávamos falando por telefone a cada 5 minutos, e ele me pedindo instrução de como construir, de como fazer toda a instalação hidráulica aqui da fossa. Então, está tudo redondinho. Futuramente, quando nós construirmos as nossas casas e fazer todo esse sistema, daí eu gravo certinho com vocês, mostrando o porquê e como fazer a instalação correta de fossa e sumidouro, beleza? Um outro exemplo para vocês aqui da água, olha só. O chuveiro tá aqui, certo? A caixa d'água, os meninos podiam ter feito, obviamente era muito mais simples para eles, ter colocado a caixa d'água apoiada em cima do container. Daria muito menos trabalho, né? Só que não teria a diferença de 1,5 metro no mínimo para ter a pressão suficiente para tomar um banho gostosinho. Então, olha só, eles tiveram que fazer todo um apoio para a caixa d'água, tem toda a parte de tubulação, tem ladrão, tem a entrada, aqui a entrada, se não me engano, a saída, enfim. E também tem a questão de diferença de altura por conta do boiler, que é um outro detalhe para outra coisa técnica e de cálculo. Mas ela está elevada para dar a diferença de altura para o chuveiro e ter uma pressão bacana. Ok, agora vamos voltar lá para a oficina. E essas dicas que eu dei para vocês não é apenas na execução, se você for botar a mão na massa para fazer isso, mas também na parte de projeto. Se você contratar um engenheiro, um técnico, alguém responsável para fazer seu projeto ali no papel ainda, você já consegue bater o olho e prestar atenção em algumas coisinhas dessas. Então, se tem ou não tem a caixa d'água, se a tubulação de água está fazendo voltas que não precisa, se vai ter registro ou não nos banheiros e outras áreas molhadas, se ele está usando curva de 90 no esgoto. Então, tudo isso, se você prestar atenção ainda na época do projeto, você economiza em comprando peças desnecessárias e já pede a peça correta a mais, se for o caso. Você evita dores de cabeça na obra. Por exemplo, tá ali o pedreiro esquentando para fazer a bolsa. E principalmente, você não tenha dor de cabeça durante os anos utilizando tudo isso. Então não é só na execução, é estar preparando, ter ali um pouquinho da técnica e do conhecimento para já evitar esses problemas enquanto ele está no papel. Eu espero que vocês tenham gostado dessas instruções, tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia se algumas dessas dicas vocês já conheciam, se outras vocês nunca tinham ouvido falar, ou outras que vocês também acham importante e que eu não comentei aqui,
deixa aqui, vamos trocar uma ideia com os outros seguidores aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do Mulheres SV. Tchau! Ah, não esquece de compartilhar, dar um like, isso aí, tudo que precisa no YouTube.